Ele era marginal, herói, vilão ou só um espelho da sociedade? O Bandido da Luz Vermelha não é só um filme, é um manifesto, um grito contra o moralismo, a hipocrisia e a caretice do Brasil. Hoje, no Cinema Sem Limites, vou mergulhar no delírio marginal de Rogério Sganzerla. Primeiro, vale contextualizar esse filme. É um filme de 1968, de um período de muita efervescência da história brasileira, a década de 60, período de ditadura militar, de contracultura, de tropicalismo, de quebra de padrões na arte brasileira. Ele faz parte do cinema marginal, movimento cinematográfico que rompe com o realismo político do cinema novo. Inclusive, esses cineastas do cinema marginal, eles surgem de dentro do cinema novo com um descontentamento dos rumos que o cinema novo estava almejando. E o cinema marginal nasce também de um grito estético marginal, de experimentalismo, que as diretrizes lá do cinema novo não estavam mais permitindo aos cineastas mais rebeldes. Então, o cinema marginal surge como uma quebra de grilhões das imposições do cinema novo, que um dia tinha sido, sim, muito, mas muito revolucionário. E Rogério Sganzerla dirige, com apenas 21 anos, esse filme, que tem mistura de Godard, de Orson Welles, de Jimi Hendrix, de radionovela, de filme policial, de western estadunidense, de cineastas estadunidenses também como o Samuel Fuller, além do Orson Welles. O filme é inspirado em um criminoso real que assombrou a cidade de São Paulo durante a década de 60. Ele assaltava mansões, só mansões, e sempre carregava uma lanterna vermelha. E é daí que surge o nome O Bandido da Luz Vermelha, em razão dessa lanterna. O sensacionalismo que aparece no filme, ele tem a ver com todo o glamour midiático, criando um estereótipo sobre o bandido. Muito falava-se sobre estupros cometidos por ele, mas nenhum, na verdade, foi minimamente evidenciado, tampouco comprovado. Se tratava de uma maneira de trazer de maneira mais forte ainda o público a prestar atenção no noticiário, criando esse estereótipo de bandido, de monstro da luz vermelha. E é por isso que o sensacionalismo, através dos dois locutores, é tão presente no filme, coisa que nunca tinha sido minimamente apresentado no cinema brasileiro. E apesar do filme contar a história do Bandido da Luz Vermelha, ele não quer, de maneira paradoxal, contar história nenhuma. É um filme com uma explosão narrativa, um filme experimental que é muito mais do que uma história do Bandido da Luz Vermelha. Como eu disse, o filme é cheio de narração em off, como se fosse um programa policial, cheio de colagens, cheio de sobreposição de imagem, de som, de montagem muito rápida, rompendo com o cinema novo que tinha uma ideia mais neorrealista italiana de imagem que fluía no tempo. Então aqui os cortes estão presentes porque esse tipo de filme e de cinema, o cinema marginal, é sim inspirado, não abre mão do cinema estadunidense, mas nem por isso é uma cópia. Muito pelo contrário, é um filme extremamente original. Mas como eu disse, ele não fica preso a grilhões, a regras, tais como o cinema novo tentou impor um dia aos cineastas. E ainda assim, o filme consegue ser muito mais experimental que qualquer filme do cinema novo. A linguagem do filme é fragmentada, apesar dessa aproximação com o cinema clássico, muito influenciado pela pop art, pelo cinema europeu. Então o filme é uma fusão de clássico, de moderno, de popular com sofisticado. É algo que só um cineasta genial como Rogério Sganzerla poderia e conseguiu fazer no Brasil. O filme assume a precariedade como apuro estético, a imagem granulada, a câmera tremida, enxertos de certos filmes que foram encontrados nas latas de lixo da Embrafilme. Toda essa precariedade
ela é o espelhamento da precariedade da sociedade brasileira da época. Então, o Rogério Sganzerla não é ingênuo quando cria um filme caótico do ponto de vista estético. Ele está sendo conceitual ali também. Então, o filme não busca uma beleza convencional, busca caos, busca ruído, busca exagero, busca fazer algo que nunca tinha sido feito no cinema brasileiro. O personagem do bandido da Luz Vermelha é a metáfora perfeita do Brasil da época, do Brasil da ditadura militar. Violento, sarcástico, sedutor, não é? Aquele discurso sedutor da ditadura militar, né, do progresso brasileiro. Então, nada ali é por acaso. E se é por acaso, genuinamente tudo se encaixa perfeitamente. E a mídia transforma o bandido num espetáculo pop. As narrações todas que vão acompanhando, né, e tentando decifrar mistério, fazer suposições, criar teorias sobre a vida do bandido. Isso se estendeu, né? Existe no YouTube, gente, para quem procurar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Uma entrevista do bandido da Luz Vermelha, dos anos 80, mais ou menos 90, anos 90, né? Em que ele está plenamente, totalmente sedado por remédios, né? Falando de maneira muito ansiosa, não é? Então, a imagem do bandido, ela foi explorada durante o período em que ele cometia, né, os crimes, os assaltos nas mansões e mais adiante, quando ele havia sido preso, ainda tinha pano na manga para a mídia poder sugar, né, a imagem do bandido da Luz Vermelha. E esse filme, então, antecipa a sociedade do espetáculo tão bem mostrada pelo livro do Guy Debord, a sociedade do espetáculo, não é? Então, hoje nós temos milhares e milhares de manifestações de vidas, de exposições de vidas pelas redes sociais todas, não é? Mas que no fundo, aquelas vidas não existem. São vidas que aparecem apenas nas imagens. No mundo real, na subjetividade das pessoas que compõem aquelas imagens, aquelas vidas não existem. É claramente uma sociedade do espetáculo e não uma sociedade da vivência, dos encontros de corpos propriamente ditos. Então, quando a gente repara isso, repara a exploração da figura do bandido, a gente percebe que o marginal não é só o bandido. O marginal também é essa sociedade que explora essa figura de maneira nada ética, né? Nada correta. Muitos viram nesse filme um diretor, no caso o Rogério Sganzerla, que era uma espécie de Orson Welles brasileiro, anárquico, criativo, que rompia com os padrões. Inclusive, a gente tem muitos enquadramentos nesse filme que são muito próximos dos enquadramentos do seu filme de referência, que foi O Cidadão Kane, do Orson Welles. E como eu disse, o Rogério usa referências populares e sofisticadas, porque esse era o projeto de cinema dele. Ele queria fazer um tipo de cinema popular que alcançasse os cinemas, coisa que o cinema novo não conseguia fazer. Os filmes do cinema novo não chegavam no público, os filmes do Rogério chegaram, O Bandido da Luz Vermelha, na época, passou em mais de 40 salas de cinema, teve muito sucesso de bilheteria e ainda assim tinha características muito sofisticadas, muito experimentais. E era esse não só o projeto do Sganzerla, mas o projeto da música brasileira. O tropicalismo, né, que era muito popular da época, misturava vários elementos musicais que nunca haviam sido misturados na música brasileira. Chegava, então, pela primeira vez, na década de 60, uma arte experimental. O povo poderia se sofisticar pela cultura de massa. Então, ao contrário do cinema novo, que queria educar o povo, né, os cineastas do cinema novo costumavam dizer que não faziam cinema, mas que faziam política através do cinema, porque eles tinham como objetivo conscientizar, despertar as pessoas para a luta de classes e assim chegar numa revolução. O cinema marginal, o bandido da Luz Vermelha, não querem educar o povo, eles querem gritar com o povo, botar para fora esse grito de liberdade através da arte. E isso não deixa de ser uma maneira de fazer política também. E aí, gostou da análise? Te pergunto,
Você vai continuar assistindo cinema de maneira comum ou vai começar a atravessar os limites? Então curte o vídeo, compartilha com aquele amigo que acha que o Glauber Rocha é o único grande cineasta brasileiro. E vem e fica aqui no canal para aprender cada vez mais o cinema sem limites. Eu te vejo na próxima.